Evangelho, quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 12 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 7º capítulo do Evangelho de São Lucas, onde ouvimos mais uma narrativa do Evangelho, onde aparece a figura de São João Batista. No texto do Evangelho de hoje, os discípulos de João informaram-no de tudo o que estava acontecendo a respeito de Jesus. João então chama 2 deles e os envia até o Senhor. Antes de mais nada, seguindo as palavras de São João Crisóstomo, não se trata aqui de uma dúvida de João a respeito de nosso Senhor. É importante pontuarmos isso, porque João havia batizado o Senhor nas águas do Jordão e ele mesmo ouviu dos céus o testemunho: Eis meu filho muito amado, escutai-o. Então, sobre ser Jesus, o Messias prometido, João não tinha dúvidas. Sobre o destino do Messias, que deveria oferecer sua vida em sacrifício e não reinar imediatamente de maneira gloriosa, mas nesse advento viria para realizar a reconciliação. Como assim, padre? Mas o advento, segundo os profetas, já não previa a vinda para a reconciliação? Sim, é verdade. Mas previa que essa reconciliação também se desse na sua vinda gloriosa. Entretanto, o Senhor, no seu primeiro advento, o advento, poderíamos dizer assim, da plena misericórdia, o advento onde Ele abre os braços para acolher a todos nós, Ele vem de maneira humilde, naquele pequenino bebê que veremos daqui a pouco, nos nossos presépios, em nossas casas. Como é bonito essa experiência do povo cristão introduzida por São Francisco de Assis, de preparar os presépios em família. Você já teve a ocasião de parar para preparar o presépio na sua casa, com a sua família? Faz isso, não deixa de fazer. Prepare o seu presépio, é a hora. Normalmente, a partir do dia da Imaculada, começam-se a preparar os presépios em casa. Nas igrejas também. Aqui na paróquia fizemos uma dinâmica muito interessante com as crianças. Preparamos o presépio e motivamos que cada família preparasse uma ovelhinha que representasse a casa, né? Então, durante esses dias, cada um prepara a sua ovelhinha que representa a sua família para colocar aos pés do presépio. Assim como os pastores vieram com os rebanhos visitar Jesus na noite do seu nascimento, todo o rebanho de Cristo vai sendo colocado aos pés do presépio. Vai ser uma ovelhada, né, que a gente vai ter ali na frente do presépio. Vai ser bem interessante a proposta do pároco de motivar que durante o período de preparação para o Natal em casa, as famílias preparem uma ovelhinha, e tem vários modelos.
de preparação, com algodão, com barbante, com pedacinhos de bolinhas de papel, mas de qualquer forma a motivação a preparar com as crianças essa ovelhinha durante o itinerário de preparação para o tempo do Natal. E na noite de Natal, então, as ovelhinhas vão chegar junto para saudar o Senhor, para ver o nascimento do Senhor acompanhada de seus pastores. E essa é a ideia das famílias virem com as crianças, né? As ovelhinhas acompanhadas dos seus pastores, pequenino rebanho que vem até a gruta de Belém para saudar o Senhor que está no meio de nós. Então João Batista não tinha dúvidas sobre o Senhor, nem sobre o fato dele ser o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. No Evangelho de São João, João escreve de maneira explícita essas palavras de João Batista, declarando que São João Batista sabia muito bem que o Senhor seria também o servo sofredor que entregaria sua vida para a reconciliação dos homens. Porém, entre aqueles que eram discípulos de João, alguns faziam ou tinham dificuldade ainda em acreditar. Acreditar como assim, padre? Significava que eles não tinham fé? Não exatamente, meus irmãos, não significava exatamente que não tivessem fé, porque ouviam as palavras de João e se deixavam conduzir por João, e obedeceram à voz de João, indo até o Senhor. Então, o que estava sendo mais difícil para eles naquele momento era ver na pessoa de Jesus o Messias, porque esperava-se um rei que viesse com autoridade, com a voz de comando, como um general militar, para estabelecer definitivamente uma libertação sobre o regime, em relação ao regime dos romanos, da dominação romana, e finalmente estabelecer um reino duradouro em Israel, sobre essa terra e nesse tempo. E essa ideia era tão bem concebida que era difícil ser surpreendido por Deus em uma proposta diferente daquela que tinha sido difundida e pensada de uma maneira tão intensa. É verdade, muitas vezes Deus nos desilude em nossas expectativas. Acreditamos que o Senhor fosse realizar coisas extraordinárias da forma como pensávamos, mas na verdade Ele realiza através de um caminho de humildade, de simplicidade, e isso às vezes nos deixa um tanto quanto perplexos. De fato, a vinda do Messias seria o fim de toda desigualdade, de toda opressão, de toda dor, de todo sofrimento, de toda desilusão, de toda ferida causada, seja pelo pecado, sejam as feridas desse tempo. Seria o fim por completo de qualquer tipo de sofrimento. Entretanto, ao verem um homem como nós, tinham dificuldade em acreditar que esse homem poderia ser o Rei soberano de Israel. Ao dizer para seus discípulos, ide até ele e perguntai se é ele ou se devemos esperar um outro, João não coloca a proposição no passado, mas olhando para um futuro, porque João espera. E, como ele mesmo disse, é preciso que ele desapareça e Cristo cresça. Era hora dos seus discípulos deixarem de segui-lo para seguir o Cordeiro de Deus. Era hora de vê-los tomar o caminho do Senhor e de acompanhá-lo por onde ele fosse. E para que eles pudessem viver essa experiência e para que eles pudessem finalmente crer, João os manda até Jesus. E como vimos na narrativa de Lucas, eles cumprem em obediência, isso é um detalhe importante, eles se mantêm obedientes à palavra do Mestre e vão até Jesus e perguntam a Jesus.
E imediatamente, diz o texto, ou seja, naquele mesmo instante, Jesus realiza os sinais messiânicos, cura os doentes, expulsa os espíritos malignos, restabelece a vista aos cegos e depois volta-se para eles e diz: sigam até João e contem para João o que vocês viram. Que os coxos andam, que os cegos recuperam a vista, que os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciado a boa nova do Evangelho. Todos os sinais messiânicos que eles conheciam. E a partir daquele momento, os discípulos de João vão acreditar e vão seguir o Senhor. Vimos nesses dias, para ser mais exato, vimos ontem e anteontem, acompanhando o Evangelho de São Mateus, o drama dos chefes dos sacerdotes e dos anciãos, que também conheciam tal e qual essas mesmas palavras do profeta Isaías, que o Senhor repetiu para os discípulos de João, as mesmas palavras que os discípulos de João conheciam, que João conhecia, que todo Israel conhecia e que eles ensinavam nas sinagogas e liam diante do povo. Eles, diante do testemunho de Jesus, ou seja, vendo esses sinais e ouvindo a conversão dos mais pobres de Israel e daqueles que não eram também da casa de Israel, não acreditam. Não acreditam naquilo que estão vendo e não acreditam tampouco naquilo que ensinavam, porque a eles foi dada uma luz ainda maior de entendimento sobre a Escritura. Tanto que alguns mestres da lei logo se converteram ao verem os sinais de Jesus. Aqui os discípulos de João vivem uma experiência muito parecida. Estão diante do testemunho de Jesus com os seus sinais messiânicos. E foram enviados e chegaram até Jesus porque obedeceram a voz de João Batista, que foi enviado por Deus como precursor para conduzir os homens até Jesus. Eles se deixaram conduzir até Cristo. Vendo, acreditaram. E ao retornar para João, não mais iriam dizer para João apenas aquilo que viram, mas iriam manifestar a João a fé que haviam conquistado, vendo tudo aquilo. Isso é importante. Eles não só narram o episódio na sua volta, mas eles vão também testemunhar agora a sua fé. Nós vimos com os nossos próprios olhos tudo aquilo. De fato, é Ele o Messias. E como a gente sabe disso? Porque os discípulos de João finalmente seguiram o Senhor. Eis aqui, meus irmãos, a grande maravilha da nossa comunhão no nome do Senhor. Cada um daqueles que recolhe os sinais de Deus realiza um testemunho de sua fé, manifestando aos outros o vigor de Deus que nasce dentro de si. Se eles partiram com uma dúvida, agora regressam com uma certeza. Se eles caminharam sob a ordem do discipulado de João, agora retornam trazendo o testemunho da fé em Cristo. Que também essa experiência nos acompanhe durante essa preparação do tempo do Advento. Que cada passagem, momento de experiência com a Palavra de Deus, revigore em nós a força da fé, de maneira que possamos, dia após dia, esperar confiantes no Senhor. A realização definitiva, a extinção por completo de todo o mal e de todo o sofrimento, nós sabemos que está por vir no último advento, no advento glorioso do Senhor. Mas que maravilha, seguindo as palavras de São Bernardo que falamos lá atrás, que maravilha saber que o Senhor, nesse advento intermediário, vem no meio de nós e nós o podemos encontrar na medida em que guardamos no coração
a sua palavra e vivemos segundo o testemunho da Igreja, que, como São João Batista, conduz cotidianamente seus filhos novamente para junto de Cristo, de maneira que possa ver os sinais do Senhor glorioso. Vem, Senhor, renova os sinais da sua glória, do seu poder no meio de nós. Levanta todos aqueles que estão paralisados na sua fé. Ressuscita, Senhor, aqueles que estão mortos pelo pecado. Purifica, Senhor, aqueles que têm o coração ferido e manchado por tantas impurezas e imperfeições. Abre, Senhor, os olhos dos que estão cegos para a fé. Enfaixa, Senhor, as feridas daqueles que se machucaram ao longo da vida e que, com tamanho sofrimento por causa da tristeza e do desânimo, pensam em desistir de levar adiante o dom precioso que o Senhor nos concedeu. Revigora, Senhor, e refrigera a alma daqueles que estão caminhando e sentem o peso da caminhada. Nutre, Senhor, com o pão da vida os que sentem fome do Teu amor. Sustenta, Senhor, com o vigor da fé aqueles que precisam levar sobre si o peso de tantos outros. Como Simão Cirineu estendeu seus ombros para suportar o peso de sua cruz, são tantos os homens e mulheres que no mundo estendem seus ombros para ajudar seus irmãos e irmãs a suportar o peso da vida. Fortalece, Senhor, a cada um deles com o vigor do Espírito Santo, para que não venha menos a força em suas vidas de perseverar no exercício da caridade. Dai-nos, Senhor, as luzes que vêm do alto, inspira o nosso coração para que se ilumine a nossa inteira alma com cada uma das inspirações que vêm de Ti, e dessa forma a nossa vida seja um contínuo canto de amor e de alegria aos tesouros que o Senhor semeia em nossa história. Essa, meus irmãos, deve ser também a atitude do nosso coração, como os discípulos de João Batista, que, vendo tudo aquilo, retornam ao Senhor, retornam para junto de João, para anunciar. Encontramos algo fantástico. Tu nos mandastes perguntar uma coisa e nós vimos que a nossa vida, de agora em diante, segue em direção a dele. Tu nos mandastes ir sanar uma dúvida e nós encontramos um horizonte para a nossa história. Estávamos pensando se deveríamos permanecer contigo ou seguir com ele, e agora vemos que o teu caminho e o nosso caminho também estão nas mãos desse Senhor. Santo Irineu, se podemos completar com essas palavras, no Tratado contra as Heresias, hoje, na Liturgia das Horas, escreve essa belíssima página, falando a respeito da vinda de Jesus. Há um só Deus que, por sua palavra e sabedoria, criou e harmonizou todas as coisas que existem. Sua palavra é nosso Senhor Jesus Cristo, que nos últimos tempos se fez homem entre os homens para unir o fim ao princípio, isto é, para unir o homem a Deus. Por isso os profetas que tinham recebido dessa mesma palavra o carisma profético anunciaram sua vinda segundo a carne. Mediante essa vinda, realizou-se a união e a comunhão de Deus com o homem, conforme a vontade do Pai. Desde o começo, a palavra de Deus tinha anunciado que Deus seria visto pelos homens, que viveria e conversaria com eles na terra, que se faria presente à sua criatura para salvá-la e ser percebido por ela, livrando-nos das mãos de todos os que nos odeiam, isto é, de todo o espírito de pecado, e fazendo que o sirvamos em justiça e santidade enquanto perdurarem nossos dias.
E assim, unido ao Espírito de Deus, o homem tem acesso à glória do Pai. Os profetas anunciavam que Deus seria visto pelos homens, conforme diz também o Senhor. Felizes os puros de coração, porque esses verão a Deus. Contudo, ninguém pôde ver a Deus na sua grandeza e glória inenarrável e continuar vivendo, porque o Pai é inacessível. Mas em seu amor, sua bondade e sua onipotência, Ele chega a conceder aos que o amam o dom de ver a Deus. É isto que anunciavam os profetas, pois o que é impossível aos homens é possível a Deus. O homem por si mesmo não poderá ver a Deus, mas Deus, se quiser, será visto pelos homens, por aqueles que Ele quiser, quando e como quiser. Deus, que tudo pode, foi visto outrora em visão profética por meio do Espírito Santo. Deixa-se agora ver por meio de seu Filho, graças à adoção filial, e será visto finalmente no reino dos céus como o Pai. Com efeito, o Espírito hoje prepara o coração dos homens para o Filho de Deus. O Filho conduz o homem para o Pai, e o Pai lhe dá a imortalidade na vida eterna, que é fruto da contemplação de Deus. Assim como os que veem a luz estão na luz e recebem a sua claridade, também os que veem a Deus estão em Deus e recebem a sua claridade. A claridade de Deus vivifica, portanto, os que veem a Deus o recebem da sua vida. E com essas palavras tão significativas de Santo Irineu, hoje renovamos a nossa alegria de ter Cristo no meio de nós. Mas, Padre, eu não vejo face a face como vejo as pessoas que estão à minha volta, mas Ele se faz presente no meio de nós por meio da Eucaristia e pode, como nos mostrou ao longo da história, deixar-se ver por muitos, como permitiu-se ser visto. Menino, flagelado e glorioso por tantos santos e santas, místicos e místicas. Mas o Senhor escolheu uma forma predileta de ser visto, escondido sobre a vida, sobre o manto de todos os nossos irmãos e irmãs mais necessitados. O Senhor está no meio de nós e se deixa ver e tocar na Santa Eucaristia. O Senhor está no meio de nós, se deixa ver e tocar em cada um dos nossos irmãos necessitados. O Senhor está no meio de nós e escolhe fazer-se sentir presente em nosso coração toda vez que ouvimos a sua palavra e aguardamos conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, e São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.